Boa tarde, está com o programa Eclésia, hoje com novos pontos de vista sobre o Concílio Vaticano II. Será daqui a pouco. Para já, a atualidade. É um olhar apreensivo e preocupado aquele que Dom José Cordeiro lança sobre a realidade social do país. No dia em que se assinala o primeiro ano sobre a sua ordenação episcopal, o Bispo de Bragança fala ao Eclésia da realidade transmontana e da revolução que as unidades pastorais estão a provocar na Diocese. Aos 44 anos, foi ordenado bispo sob os holofotes da comunicação social. Era o bispo mais jovem da Conferência Episcopal Portuguesa. Dom José Cordeiro, juntamente com o clero da Diocese, estabelecia 3 grandes prioridades: a reorganização pastoral, a formação permanente do clero e a formação permanente dos laicos. Passado um ano, este jovem bispo já começou a implementar a tarefa mais difícil. Está a provocar uma revolução na organização da Igreja Diocesana com a criação das unidades pastorais. Está a ser uma revolução, mas sobretudo uma revolução do coração, que exige a conversão pastoral. Nós somos a 5ª maior diocese do país em território, somos a mais pequena em população, temos 326 paróquias, com 60 párocos, um presbitério com 98 padres, alguns já com muita idade e outros noutros serviços até fora da diocese. Uma vasta diocese para a qual Dom José Cordeiro pede mais atenção por parte dos poderes políticos. Bragança está longe de Lisboa, mas perto da Europa. A crise económica que o país atravessa está a despovoar ainda mais uma região que tem apenas 136 mil habitantes. A imigração é outro fenómeno que volta a emergir aqui nestas terras. E isso vejo com muita preocupação. Dizia um meu antecessor, perguntava-se ele mesmo como é que se pode evangelizar aqui, onde só há a primeira e a terceira idade, isto é, o berço e a tumba. E eu agora já me pergunto se o berço existe, porque em 2011 não chegaram a 1000 crianças nascidas no distrito e diocese de Bragança. Preocupação e apreensão são as palavras que Dom José Cordeiro utiliza para caracterizar a situação atual do país. Espera que os sacrifícios que agora estão a ser pedidos tragam sinais de esperança a curto e médio prazo. As medidas de austeridade que estão a ser implementadas deem lugar a uma esperança maior e que se possa ver a um curto e médio prazo o resultado dessas mesmas medidas, para que possamos viver com um olhar positivo, com um olhar de esperança para o futuro que temos de enfrentar, sobretudo nas novas gerações. Face a estes tempos que se adivinham ainda mais difíceis, Dom José Cordeiro elogia o trabalho da Caritas e das IPSS da Diocese. Elas continuam a ser um reduto de esperança para os utentes e para todos aqueles a quem dão trabalho. São a grande entidade empregadora da região. Aqueles que estão nas direções das instituições estão a título gratuito. Nós temos mais de 500 pessoas neste Nordeste nas instituições e temos mais de 3.500 pessoas empregadas nestas mesmas instituições. E conseguir manter isso e, se possível também, noutros casos, com outras valências, até aumentar, tem sido um esforço muito grande. O que estamos a procurar fazer, depois do levantamento que fizemos a todas as instituições, é coordenar estas instituições para melhor responder às necessidades do hoje e, sobretudo, do amanhã, porque se antevêm tempos ainda mais difíceis. Uma realidade que Dom José Cordeiro passará a conhecer mais de perto, uma vez que no passado domingo deu início uma visita pastoral por toda a Diocese. E para assinalar o Ano da Fé, no próximo dia 14, Dom José apresentará na Sé Catedral uma carta pastoral intitulada A Liturgia, Primeira Escola de Fé. O processo não está a ser fácil, mas pouco a pouco a Diocese de Bragança caminha para a realidade das unidades pastorais. 326 paróquias, agrupadas em 40 unidades pastorais, 29 das quais já estão a funcionar desde o passado mês de setembro. O tema dominou a Assembleia Anual do Clero da Diocese de Bragança. É uma pequena revolução no Nordeste transmontano, mas com grande impacto na vida dos párocos e das paróquias. Em termos geográficos, Bragança Miranda é a 5ª maior diocese do país. A nível demográfico, é a mais pequena. Tem 326 paróquias, 60 párocos no ativo,
a maioria de idade avançada. Era impossível gerir uma casa assim. Isto obrigou-nos a reconfigurar e das 326 paróquias agrupamos em 40 unidades pastorais, 29 das quais já a começar a funcionar desde este mês de setembro, que foi o início do Ministério Pastoral em todas elas, e 19 dessas com pároco in solidum. O trabalho de implementação das unidades pastorais foi parte importante da Assembleia do Clero de Bragança que decorreu na passada semana. A unidade pastoral torna-se assim o centro de decisões da vida da paróquia. Uma situação que exige mudança na forma de funcionamento dos párocos e também dos leigos. A todos é pedido corresponsabilidade. É a mudança de um paradigma para outro paradigma. E é para este paradigma que nós queremos apontar para uma igreja de comunhão, mistério de comunhão, onde os leigos tenham cada vez mais um papel mais ativo e participativo. E aqui o papel do pároco é preponderante porque gera consensos, cria unidades, cria também todo um dinamismo próprio nestas unidades pastorais. O processo não está a ser fácil, nomeadamente com os párocos mais velhos habituados a 40 e 50 anos de vida paroquial, mas todos fazem um esforço de adaptação. Da parte dos padres, eu penso que há um grande mérito, porque mesmo, enfim, não entendendo ainda muito bem alguns, porque já trabalharam 50 ou 60 anos num estilo pastoral, e mudar depois de 60 anos para um outro estilo pastoral, é algo que é custoso e não é muito compreensível. No entanto, mostraram uma humildade todos e, ao mesmo tempo, uma vontade grande de acertar que dignifica o clero. Nós temos experiência de uma semana, portanto ainda não temos muita experiência, tomamos posse no dia 16, mas as pessoas estão com esperança neste projeto para que tudo corra bem, sim. Se a desconfiança face à novidade existe da parte dos sacerdotes, também existe da parte dos fiéis. Os responsáveis da pastoral dizem que nem uns nem outros ficam a perder. Há um mundo de oportunidades que se abrem com as unidades pastorais. Claramente que vamos celebrar o domingo em todas as comunidades. Até aqui não estávamos a fazer porque já tínhamos sacerdotes com 15, 16 e mais comunidades paroquiais, onde só passava uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, ou 3, conforme lhe era possível. Neste momento as pessoas já perceberam que todos os domingos terão alguma coisa para celebrar o domingo. Terão o seu momento de oração que marca o dia do Senhor. E por isso é mais um ganho para as pessoas. É mais um ganho conseguirmos reunir as pessoas para terem formação e para terem catequese. E na tentativa de descentralização e de promoção da religiosidade do Nordeste transmontano, a Assembleia do Clero decorreu no Santuário de Cerejais, um local de peregrinação mariano nos arredores de Alfândega da Fé. A Diocese de Mindelo, em Cabo Verde, enfrenta muitas dificuldades. Como forma de dar resposta a algumas carências, um grupo de leigos católicos formou uma associação de solidariedade para com esta diocese. A 3 de abril de 2011, dia em que Dom Wilde Fortes é ordenado para a Diocese de Mindelo, em Cabo Verde, marca o início da Solidariedade, uma associação sem fins lucrativos que surge como ponte na relação entre as duas igrejas lusófonas. É uma associação que surge de uma amizade que um grupo de pessoas amigas do Dom Wilde tem com ele, e surgiu no momento do anúncio da ordenação episcopal dele, em que de repente nos sentimos todos unidos em volta do mesmo objetivo, que era dar-lhe ajuda nesta missão complicada que ele tinha, que era ser bispo do Mindelo em Cabo Verde. E de repente sentimos todos unidos e quase como conhecidos, amigos, pessoas que não se conheciam de lado nenhum. Tínhamos este amigo comum que era o Dom Wilde, e assim nasceu esta necessidade, todos sentimos a necessidade de o ajudar. Uma solidariedade para com uma diocese que vive com diversas carências. Dado que a Diocese de Mindelo, e como as dioceses de missão, muitas delas têm muita falta de meios, muitas vezes sobretudo meios financeiros para fazer frente à pastoral. Mindelo concretamente tem inúmeras igrejas para construir e tem uma escassez de padres, e tem uns quantos seminaristas, sobretudo nos seminários, o que é bom, e a sua formação é difícil. O primeiro objetivo que o Dom Wilde nos pediu era ajudar com os seminaristas que ele tem cá. São 13 seminaristas que ele tem cá em Portugal a estudar, e de facto o custo do seminarista é muito elevado, e o povo de Cabo Verde é um povo que não tem possibilidade de pagar os seminários de cá, e de maneira que essa é a primeira ajuda que nos foi pedida.
É claro que isto não é só uma ajuda financeira, é também, e isso é importante, mas também é uma ajuda, mesmo em termos de relação com eles, em termos de os ajudar cá, e fazer também uma ligação com Cabo Verde, ao nível também cultural e espiritual, portanto, estarmos unidos a Cabo Verde, indo lá, eles vindo cá. A apresentação da Associação Cristã de Solidariedade com a Diocese de Mindelo decorreu na Universidade Católica, em Lisboa. E por isso viemos aqui falar de missão. Hoje temos um novo testemunho que analisa esse acontecimento marcante na vida da Igreja. O Concílio Vaticano II, Henrique Matos, foi a Fátima conversar com o padre Luciano Cristino. Muito boa tarde, regressa esta nossa rubrica que tenta refletir em torno dos acontecimentos relacionados com o Concílio Vaticano II. Viemos hoje até ao Santuário de Fátima para conversar com o padre Luciano Cristino, diretor do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima. Padre Luciano Cristino, obrigado por estar connosco. Tem a particularidade de ter sido ordenado, portanto, há 50 anos, na altura também em que se iniciava o Concílio Vaticano II. Portanto, para si, podemos dizer que tem um sacerdócio impulsionado também neste espírito do Concílio Vaticano II. Muito significativo esse facto, uma vez que fui ordenado em 15 de agosto de 1962 e uns meses depois, dirigi-me a Roma para frequentar a Universidade Gregoriana, primeiro em Teologia e depois em História da Igreja, e para mim é uma graça muito grande ter estado em todos os anos do concílio em Roma, ali muito perto, portanto, da Basílica de São Pedro e dos bispos que foram convocados para participar. Recordo efetivamente uma graça que eu tive de participar na inauguração de um concílio ecuménico, que era o segundo concílio do Vaticano. Impressionei-me quando cheguei naquele dia de 11 de outubro de 1962 à Basílica de São Pedro, assistindo ao Papa, o Beato João XXIII, que entrou na Basílica e que depois, enfim, muito aplaudido por todos os fiéis e também pelos padres conciliares, efetivamente estive algum tempo para gozar, enfim, daquela oportunidade de estar presente num concílio ecuménico, mas depois fui para o Colégio Português, que era ali próximo, mas onde se via muito a transmissão televisiva já nessa altura era muito, muito importante e foi muito bem. O Papa João XXIII era o Papa do sorriso, é o Papa bom, é assim bonacheirão e naturalmente depois cativava as atenções de todas as pessoas. Foi ele que convocou o concílio já em 1959 e que o realizou, digamos assim, na primeira sessão. Nesse dia da abertura do Concílio Vaticano II, mais à noite, aconteceu outra ocasião histórica com aquele discurso da Lua em que o Papa João XXIII falou às pessoas que acorreram à Praça de São Pedro. Exatamente, eu estava presente naquela noite, na noite de 11 de outubro, e toda a Praça de São Pedro era de luz, portanto, que eram com as pessoas com archotes, recordando precisamente o concílio de Éfeso, em que Nossa Senhora foi proclamada Mãe de Deus, e era precisamente juntamente à semelhança daqueles que aclamaram Nossa Senhora e aclamaram também os padres conciliares que tinham definido aquele dogma, vieram ali vitoriar também, isto é,
séculos depois vieram ali vitoriar não só Nossa Senhora, mas também o Papa. E recordo muito bem que o Papa João XXIII, da sua janela, da janela do seu palácio, disse duas coisas que para mim ficaram inesquecíveis. A primeira é que vede como a lua se apressou a ver este espetáculo, vede no alto a iluminar-nos, era uma lua cheia, esplendorosa. E no fim disse também uma palavrinha que eu gostei muito de ouvir. Quando estou a ver aqui os pais de muitas crianças, e então quando regressardes às vossas casas, fazei uma carícia aos vossos filhos e dizei que é uma carícia do Papa. Era como se fosse um avô que mandava beijinhos aos seus filhos mais pequeninos. Por esta altura, que ambiente é que se vivia em Roma? Parte do princípio que nas vésperas da abertura do concílio havia muitos sacerdotes, muitos bispos vindos de diversas partes do mundo. Certamente a imprensa falava muito no Concílio Vaticano II, que estava prestes a iniciar-se. Havia, porque desde que o Papa convocou o concílio, naturalmente toda a gente estava com a expectativa de presenciar, de estar ali presente. Portanto, as ruas e praças de Roma eram um afluxo extraordinário de pessoas, naquele dia nomeadamente, 11 de outubro de 1962, e eram não só os padres conciliares que se dirigiam com as suas vestes corais a caminho da aula conciliar, que estava montada na nave da Basílica de São Pedro, e depois os peritos de diversos ramos da teologia e, enfim, de outras áreas, e, enfim, toda a gente, de facto, se aproximava da Basílica de São Pedro para aclamar os padres, e isto foi sucedendo durante todos os 4 anos em que se realizou o concílio. Há um outro acontecimento curioso. O padre Luciano Cristino chegou a ser convidado para auxiliar nos trabalhos do Concílio Vaticano II. Cheguei a ser convidado a ser assignator locorum, que era uma espécie de arrumador dos bispos, indicando-lhe os lugares, distribuindo as fichas, portanto, estando ali ao serviço dos padres conciliares. Mas eu tive um problema, é que eu estava no início da minha carreira universitária e, portanto, temia que aquele encargo, portanto, se tornasse para mim impeditivo de estudar. E então interroguei o bispo de Leiria, nessa altura, Dom João Venâncio, que estava presente no concílio também, e me disse, olha, declina o convite porque aquilo é realmente muito fastidioso e tu precisas de estudar. E, portanto, fiquei ali com pena, mas ao mesmo tempo, enfim, compreendendo não só a minha perplexidade, mas também o conselho que o bispo me deu. A 21 de novembro de 1964, o Papa Paulo VI, na promulgação da Constituição Lumen Gentium, celebra com alguns cardeais e bispos que tinham nos seus países de origem importantes santuários marianos. Estava lá o bispo de Leiria Fátima. Lá estava o senhor Dom João Venâncio, bispo de Leiria, portanto, tendo na sua diocese o santuário de Fátima. Foi uma coisa extraordinária. Eu próprio estive presente nesse dia 21 de novembro de 1964, ao fim da 3ª sessão, e tive com muita alegria quando o Papa disse que por isto mesmo vou enviar uma rosa de ouro ao Santuário de Fátima, não só querido do povo português, mas de todo o mundo. E quero enviar uma rosa de ouro, que é uma distinção honorífica, não só a personalidades, mas também a santuários. Nessa altura era, portanto, a rosa de ouro ao santuário. E rodeou-se, portanto, desses bispos. Eu estive presente e tive muita alegria. E, em seguida,
portanto, essa Rosa de Ouro foi entregue aqui em 13 de maio de 1965. 2 anos depois do encerramento do Concílio Vaticano II, é o próprio Papa Paulo VI que viaja para Portugal, que está aqui em Fátima e de alguma forma também nas suas intervenções, nas palavras que proferia, foi também para nós, portugueses, uma oportunidade de contactar com o renovamento do Concílio, uma vez que isso mesmo certamente marcaria e marcava por esses dias o discurso do Papa. É verdade, na sua homilia disse essa palavra: homens, sede homens, sede sensatos. Agora não consigo reproduzir o resto desta homilia, sobretudo nos pontos fundamentais, mas foi isso. Ele estava preocupado, digamos assim, com a própria estado do mundo e da Igreja, por quem ele veio pedir. Aí foi mais um ponto de que está no meu coração, de recordações, portanto, da história. Cônego Luciano Cristino, muito obrigado por nos ter recebido aqui no Santuário de Fátima e ter participado nesta nossa rubrica. Foi assim umas memórias do Concílio por alguém que pôde participar in loco nessa grande abertura solene do Concílio Vaticano II e viver a intensidade daqueles dias. Voltaremos de hoje a 8 dias para refletir novamente em torno das temáticas do Concílio. Tenha uma boa tarde. E foi o Eclésia. Todos estes conteúdos ficam disponíveis na plataforma multimédia da Igreja Católica em agência.eclésia.pt. Fique bem, até amanhã, se os quiser.